Mateus 12, do verso 32 ao 34. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa, e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má, e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Essa expressão da palavra raça, ela no grego é a palavra genema, que implica o significado de prole. Sendo prole, significa que é uma descendência literal. Ainda que as pessoas elas digam que as expressões de Cristo, de João Batista, ou de toda a escritura que fala sobre uma descendência de ímpios, ou uma semente da serpente, ou uma raça de víboras, ou algo assim, aponte para apenas algo espiritual, as pessoas não podem esquecer que todo símbolo, que tudo que é apontado como simbologia, vai ter um fim o quê? De algo que existe e que sim vai ter uma literalização, sendo no mundo acima, no mundo abaixo, ou em ambos lugares. Então, quando as pessoas disserem, não existe isso da semente da serpente, da raça de víboras, ou que, assim, num geral, eu vejo pela internet as pessoas chamando de reptilianos, ou assim, questões sendo atreladas a extraterrestres, né, que assim geralmente as pessoas chamam a essa intervenção de anjos. Como elas não sabem o nome, então entendem que é algo de outro mundo, de outra dimensão. E sim, isso é real, isso existe. A não ser que as pessoas vivessem uma loucura, uma psicose coletiva desde o início do mundo até os dias de hoje, porque todas as culturas relatam isso. E especialmente seres de várias formas, em especial a famosa figura da serpente, que sempre esteve atrelada nas religiões antigas com sabedoria, ou algo desse tipo. Por que sabedoria? Porque as serpentes flamejantes, que eu gosto de chamar elas assim, que é a palavra serafim, que isso é algo que na angelologia atual foi escondido das pessoas. Os anjos, para começarem, eles têm formas diversas e podem tomar várias formas. E para nós, geralmente a igreja, a religião, principalmente os quadros católicos, né, do barroco, da idade contemporânea agora, eles geralmente vão pintar anjos apenas com uma forma mais humanizada. Às vezes chegam a pintar crianças. As pessoas têm sempre uma ideia de anjos bem diferente daquilo que as culturas antigas, num geral, retrataram. Não que eles não possam ter a forma humana, porque a Bíblia, por exemplo, mostra vários deles também assim, possuindo uma forma humana ou tomando uma forma humana para interagir com o ser humano. Mas muitas das vezes, e em vários pontos, também eles são tratados com uma forma semelhante a animais, ou melhor, animais sim apontam para esses anjos, porque os animais são posteriores em relação à criação, e esses seres angélicos possuem vários tipos de formas diferentes. E principalmente a questão da forma do espírito tomando a questão do plasma. Então eu vou colocar aqui, a palavra hebraica saraf, ou saraf, né, significa queimar ou incendiar. Pode fazer alusão ao que Deus é comparado com o fogo, ou mesmo ao fogo consumidor. Por quê? Porque todos esses seres são criaturas divinas e elas expressam aquilo que a própria natureza divina de Deus possui. Assim como nós somos fragmentos da natureza divina. E a principal referência bíblica para serafim é em Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao 2. Mas algo que as pessoas pouco têm conhecimento é que os serafins, eles em várias partes da própria Bíblia, eles fazem alusão ou são menções para serpentes. Por isso sempre se conheceu que eles eram chamados de serpentes ardentes, ou serpentes abrasadoras. E eles são, em sua maioria, a forma de juízo desses seres celestiais, ou seja, quando eles estão, principalmente em juízo, exercendo algum tipo de tortura, castigo, ou algo assim, eles vão tomar essa forma. Então, vou ler aqui uma passagem de Isaías 6:1-2, fala assim: cada um desses seres tinha 6 asas, e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
aquele que era e que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graças, aquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre. E aqui eu queria colocar outros versos rapidamente, para mostrar para as pessoas, porque a gente vai agora colocar depois a associação com Satanás. E também existe a famosa passagem que todos sabem que ele é comparado e é chamado de querubim. Então tem pessoas que às vezes não têm o conhecimento, porque a própria igreja escondeu isso, se Satanás ele era um querubim ou um serafim. Em realidade, vou colocar rapidamente aqui para vocês que querubins e serafins são o mesmo ser, mas apenas fazendo funções diferentes. Vou ler aqui, vocês viram que na passagem aqui em Isaías eles possuem 6 asas. Ok. Vou ler aqui em Apocalipse 4, 8, 9, em que está falando sobre querubins. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos. Então, tanto em Apocalipse eles têm 6 asas, como a figura de passagem de Isaías, que é mencionada a esses seres, eles também possuem 6 asas. Vou ler aqui Ezequiel 10, 1 ao 2. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbada, que estava por cima da cabeça dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas por baixo dos querubins, encha as mãos com brasas ardentes entre os querubins e espalhe-as. Ou seja, eles manipulavam energia, muita energia. Então aqui está falando de querubins. Agora eu vou ler aqui outra passagem que fala também sobre esses seres. Em Ezequiel 1, do verso 2 ao 14. Cada um desses seres caminhava exclusivamente para a frente. Para onde quer que o espírito se movia, eles também iam, e não se viravam. Entre esses seres havia algo semelhante a brasas ardentes. Eram como verdadeiras tochas flamejantes que se movimentavam de um lado para o outro, entre os seres viventes, e do meio das chamas partiam fortes relâmpagos e faíscas. Inclusive sempre a menção de muita energia perto desses seres, por isso que eles são chamados de flamejantes. E aqui a gente está falando sobre querubins, mas o que eu quero dizer é que tanto serafins como querubins, eles são os mesmos seres, com 6 asas, que estão ao redor do trono de Deus e manipulam energia. Então as pessoas muitas das vezes têm a confusão se serafim ou querubim são seres diferentes. São os mesmos seres, mas com funções sendo aplicadas de maneira diferente na Bíblia, em diversas passagens. Deixa eu ver, do capítulo 6, do verso 5 ao 7, em que fala que esses mesmos serafins, assim como os querubins mencionados em Apocalipse, manipulavam energia. Diz assim, inclusive Isaías, ele tem um certo temor quando ele está diante do trono do Todo-Poderoso, e essas criaturas estão ao redor do Senhor, do trono de Deus. Por quê? Porque quando elas estão na sua figura de serafim ou figura seráfica, elas são como dragões, são como serpentes aladas. Então ele disse assim, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Então, em resumo, quero colocar a primeira parte aqui, que serafins e querubins são os mesmos seres, mas com funções aplicadas de maneira muitas vezes diferentes ao longo da Bíblia, mas são o mesmo ser. Por isso que Satanás, ele tanto é o querubim caído, das passagens de Ezequiel e de Isaías, como ele faz parte dos próprios serafins em sua função, que assim como ele é descrito, tanto no Gênesis, como também o Apocalipse o define como a antiga serpente, o grande dragão, e a gente não está falando sobre um animal escamoso que ficou enrolado numa árvore que tentou a Eva e Adão. Estamos falando de uma entidade. Um adendo naquilo que Samuel falou, em relação ao pecado de Isaías. Para isso a gente vai falar sobre DNA. Bem, o DNA ele é interdimensional. O que eu quero dizer com isso? O DNA ele vai muito além desse corpo físico, desse mundo, dessa realidade tridimensional. O DNA ele não acaba no momento da nossa morte, pelo contrário, ele é um banco de informações, tá? E ele não só vem com algumas informações pré-definidas, como se fosse um software, para alguns programas de instalação nesse corpo,
A gente já nasce aqui com alguns dons, aquilo é nato, você não aprendeu isso de ninguém. Você pode aperfeiçoar aquele dom para arte, para música, para canto, para uma atividade física, para esporte, etc. Para várias coisas na vida. Isso é uma questão genética, isso já vem tá? Transmitido, DNA. E eu vou ler dois textos bíblicos aqui, que a gente vai entender essa questão do DNA, e assim, no contexto aí de Isaías, eu vou fazer uma pergunta e vou dar a resposta. Bem, Apocalipse 20:12 diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou seja, as obras desses mortos estavam escritas em livros, e essas obras eram referentes à vida deles aqui na Terra. Tudo o que eles fizeram aqui na Terra foi registrado. O DNA, ele não é apenas uma espécie de aplicativo, ou programa, ou software, que vai vir aqui com você no momento que você nasce, mas ele vai gravar tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você faz. Não à toa, a marca da besta, ela é o quê? Mão direita e testa. Mão direita, mão, fazer, obras, testa, pensar, pensamento, tá? Você pensa, logo você faz. É assim que acontece. Antes de você fazer uma ação com seu corpo, por milésimos de segundo, aquilo é programado na sua mente, para que dá o comando para aquela parte do seu corpo exerça a função. Então, o que acontece? Esses livros aqui de Apocalipse 20:12, a gente pensa geralmente num livro físico de papel, tá? Ou algo feito no pergaminho que serão abertos e o anjo vai começar a ler aquilo que você fez. Isso é o desenrolar do seu DNA. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui uma imagem da espiral helicoidal de um DNA. Isso, na verdade, esses livros que serão abertos é o seu DNA, que é interdimensional. Em outras palavras, o seu DNA também é espiritual. Então, ou seja, vai conter ali informações das suas atividades, das suas obras aqui na Terra. Apocalipse 22:19 diz assim: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. As pessoas resumem, tá? E limitam apenas a, se eu pegar o livro de Apocalipse ou qualquer outro trecho da Sagrada Escritura da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, e eu adulterar, eu sou um copista, eu sou um escriba, e mudar o sentido, mudar uma pontuação, mudar uma letra, mudar algum termo, mudar alguma acentuação, Deus vai me tirar a parte da salvação. Essa questão ela é mais abrangente. E porque esse texto que diz, se alguém tirar quaisquer palavras do livro, também esse livro aqui está falando do DNA. De que sentido, Júlio? Transhumanismo, marca da besta, adulteração genética definitiva. Recebimento da marca da besta, que nada mais é com alteração definitiva do DNA. Então, você vem para cá como um livro. O seu DNA é um livro. Se você adulterar essa programação inicial, a qual Deus já fez, e você mudar isso recebendo a marca da besta, aí sim, Deus vai tirar a sua parte do livro da vida. Voltando ao contexto de Isaías. Isaías, ele fala no capítulo 6, que o anjo tirou então essa tenaz, né? E tocou nos seus lábios. Gente, que brasa era essa? Será que essa brasa que Isaías estava falando era algo apenas físico, da nossa realidade tridimensional? Como uma brasa de uma churrasqueira que no dia de domingo eu vou lá e acendo ela e faço um churrasco? Ou será que essa brasa ele estava falando em relação a campos eletromagnéticos, a plasma? Porque uma brasa, tá, de um pedaço de lenha que está queimando, se tocar na sua boca, não retira o seu pecado. Porque o pecado ele fica armazenado no DNA. E o DNA, as informações, ele vão igual uma fita cassete, ou uma fita VHS, ou um disco laser, o famoso CD. Com um canhão de laser, ele vai lendo todas as informações contidas dentro do CD, do compact disc, tá? Disco laser. Semelhantemente, toda holografia magnética, lembrando que nós estamos vivendo um universo holográfico. Então, ou seja, uma brasa, a única coisa que se você encostar ali vai queimar a sua boca. Agora, se nós estamos falando de campos eletromagnéticos, frequência, energia e vibração, que age através do seu DNA, tá? Então isso aí é o quê? É o poder de Deus.
Isso é o poder de Deus que tira pecado. O que tira pecado é o poder de Deus. O sangue de Cristo tem energia, tem frequência, tem vibração. Então é essa questão, é uma limpeza não de fora para dentro, mas é uma limpeza de dentro, da sua essência, do seu DNA para fora. O pessoal às vezes tem dificuldade e às vezes colocam coisas que nós não falamos, ou entendem errado também aquilo que as pessoas estão tentando explicar. Algumas pessoas dizem, seria o DNA que nos salvaria? Ou que nos coloca assim em condenação? Bem, a natureza nossa, sim, ela está condenada. Agora, eu já deixei bem claro, já falei que a palavra ela diz que pelos frutos é que vai se conhecer quem somos nós. O que ocorreu no Éden? A árvore cósmica, ela está atrelada às casas de Israel, as 12 tribos, que são 12 tribos celestes, dos quais todos nós fazemos parte. Isso também é algo que não vão te falar. Reduzem o povo de Israel a uma espécie de etnia, digamos, que foi escolhida por Deus, sendo que em realidade todos nós fazemos parte das tribos celestes. E estamos aqui passando por uma prova. Mediante a data que você nasce, existe essa questão, que é o que o pessoal chama corriqueiramente aí sobre signos. Por isso são 12 tribos, 12 signos, 12 apóstolos. Tudo isso não se pode negar, entendem? E aí o que acontece? Quando houve a contaminação daquilo que é chamado de árvore cósmica, o campo toroidal, a árvore da vida, que tem por sua vez conexão com o firmamento e com os seres que aguardam vir para cá, do qual são mencionados Abraão, do qual é dito que as estrelas que estão no céu, assim seria a descendência dele, porque aquilo tem uma linguagem tanto metafórica como literal, porque ali estão os seres que viriam para cá, através de tecnologias. Quais são essas tecnologias? São aquilo que nós conhecemos como estrelas errantes e outros corpos celestes de interação, tanto Sol como Lua, por isso que a Lua influencia na gravidez das mulheres. É assim que é trazido os seres para cá. A gente vai estar um dia explicando no canal, bem à frente, como se dá tudo isso de maneira mais assim, científica ou tecnológica. A questão é que houve uma contaminação na árvore cósmica, quando Eva, porque essa tecnologia elas estão ligadas ao útero da mulher. O útero da mulher é a entrada, a matriz para esse mundo físico. Por isso que é a mulher quem dá a luz. Então o que ocorre? Satanás procurou Eva primeiro a colocar a sua semente maligna, que seriam demônios, a famosa parábola do joio e do trigo, que nós já falamos numa outra live, e em que o inimigo coloca a semente dele. E o que acontece? Ele contaminou toda a árvore cósmica, que seria todos esses seres que vão vir para cá, porque existe um número específico de pessoas que vão nascer desde o início ao fim dos tempos, assim como Deus estipulou 7 dias, o reino dele, do início ao fim, existe um tempo específico para que todos esses seres espirituais venham para cá. Só que nisso houve o que? A contaminação de Satanás, e acabaram certos seres vindo também na matriz humana. E como se pode conhecer por ele, quem são esses seres? Através das obras deles. Porque como eles se misturaram, existe a parábola do joio e do trigo, em que os anjos, os trabalhadores, né, que significam os anjos, perguntam ao Senhor, dono de toda, foi o que ele plantou primeiro a boa semente, depois veio o inimigo e plantou a má semente, então nasce o joio e o trigo, e eles perguntam, quer que tiremos o joio? Ele, não, esperem, deixe que ambos juntos cresçam, e no fim dos tempos, sim, vocês vão fazer a separação, a colheita, né, a seara, e separar o joio do trigo. Aqueles que irão para o fogo, né, o joio, e o trigo vou levar para o meu celeiro, ou seja, para a morada, para o reino dele, para o estado eterno. E então houve essa contaminação. Então existem 2 sementes no mundo, isso é inegável. A Bíblia fala sobre a descendência dos ímpios e a descendência dos justos. Porque a Bíblia diria sobre descendência, sobre prole, sobre semente, o tempo todo, desde o início da criação até os dias de hoje? Porque a Bíblia é um livro de conduta e genética. Então houve essa contaminação lá no Éden, do qual não contam para você, e apenas as pessoas têm uma ideia de que existia uma árvore mágica e que alguém comeu uma fruta e tudo entrou em colapso. Se a pessoa ela quer entender por esse viés, tranquilo,
É uma linguagem, uma alegoria para a pessoa que tem menos maturidade espiritual, uma alegoria para crianças. Agora, quando ela quer entender o que ocorreu de maneira mais profunda, então aí ela vai ser o quê? Instruída em algo que é muito mais profundo, que fala das sementes, a parábola do joio e do trigo, os predestinados e os vasos de ira, que isso tem envolvimento inclusive com a nossa pré-existência. Então, isso é inegável que esses seres existiram e existem e estão até os dias de hoje, mas não é mediante o DNA seu contaminado que nós temos hoje, híbrido, várias pessoas com vários tipos de sangue, aquilo que é chamado de fator RH, positivo ou negativo, que vai definir quem é você. Por isso que Cristo teve que vir. Ele veio aqui porque Ele é o nosso Rei, o nosso Criador, e Ele fez o quê? Uma doação universal no mundo de cima, como de baixo, porque o sangue é um líquido plasmático que tem a ver com o mundo de cima, com o mundo de baixo, e Ele fez essa doação literal. Ou vocês creem que a Bíblia apenas fala à toa do sangue de Cristo o tempo todo? Porque o sangue tem essa questão. E Ele precisou vir aqui, na matriz humana, e fazer essa doação, passar pelo desafio, possibilitar a salvação para vocês de maneira físico-espiritual. Agora cabe a nós o quê? Mostrar quem somos através dos nossos frutos. Então não é o DNA que vai te salvar, porque Cristo já comprou isso. Do contrário, sim, aí estaremos perdidos. E fazer assim, quando o Júlio falou ali, galera, sobre que o selo, né, a marca da besta, né, digamos assim, a marca da besta tá na testa também, né, significa pensamento, né, e assim, a palavra arrependimento, né, porque assim, tem o remorso que daí passa e o arrependimento, né, a etimologia, arrep, significa mudança, e mento, mente, mudança de pensamento, é isso que Deus quer, esse é o verdadeiro arrependimento, né, a mudança de pensamento, e tem tudo a ver com o que o Júlio falou, né, e sobre também, que o Júlio falou ali sobre aquela brasa, né, porque realmente uma brasa de carvão não tira pecado nenhum, né, é alguma coisa eletromagnética ali, né, e se a gente for ver, uma carga eletromagnética, um ímã, ele apaga a memória RAM de um computador, apaga até um CD, galera, né? Eu lembrei disso aí agora. Interessante, olha, aquilo que você falou, que o processo nosso de encarnação aqui nesse mundo, pelo nosso espírito passar por altos campos magnéticos, no canal a gente vai mais dar detalhes, a nossa mente ela é apagada. É aquilo que as escolas de mistério e outros filósofos sempre chamaram de cálice do esquecimento. Porque as pessoas podem perguntar, tá, se eu tive uma pré-existência, né, se eu estava com o pai no início, por que eu não lembro de nada daquilo da minha vida anterior? É justamente por causa desse cálice do esquecimento. Ele é um apagar de memória, tá? Nós viemos para cá com a memória zerada, sem aplicativo, aliás, não vou falar sem aplicativo nenhum, mas com poucos aplicativos, tá? Para que a sua escolha venha a ser genuína, tá? Para que o processo venha aqui ser através da fé, do amor. Sobre aquilo que o Samuel falou sobre o útero ele é uma impressora biológica tridimensional. Todo o processo de gestação é um processo eletromagnético. A criança ela é gerada no ventre com a sua cabeça no sentido vertical para cima. E um pouco antes, tá, do parto, a criança ela vira de cabeça para baixo. Pouco antes, para ela já se encaixar no canal do nascimento e ele ia ver o parto. Isso aí é uma inversão magnética que ocorre dentro do útero da mulher. Uma da questão também do DNA ser interdimensional, ele na verdade é um backup de dados, tá? Um armazenamento de dados. Ninguém faz backup para perder essas informações. Todo backup é feito para que a informação ela venha a ser preservada ao longo do tempo. Ninguém faz um backup, você não vai pegar ali um HD externo, um pendrive, fazer um backup de um documento, de um arquivo, tá? Sabendo que daí a pouco tempo você vai perder essas informações, ou no local de risco. Você coloca ele no lugar mais seguro e que ele vai preservar essas informações por máximo de tempo possível. No nosso corpo, o lugar de backup é o DNA. Forma e essência, pessoal, nós gostamos muito de analisar forma, tá? Aquela parte que é exterior. O que a Bíblia diz? Mateus 23, 25.
Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Essa questão de reptilianos, tem muito material na internet, né? Questão da pupila, como se fosse assim, um ser que está num corpo de carne, mas que se pode... como se a essência dele ali fosse algo reptiliano, né? Como se fosse uma casca, ou que ele pudesse passar por processo de metamorfose. Bem, como que nós entendemos essa questão aí de aparência, tá? A forma no mundo superior, no mundo espiritual, ela não é tão importante. Ela se torna necessária, tá, e importante quando se está na nossa realidade física tridimensional, quando vai se tornando o estado mais adensado, tá? Então, as pessoas podem perguntar, por exemplo, os Greys, aqueles aliens cinzas baixinhos, né? A gente sabe que aquilo ali está relacionado totalmente a demônios. Então, um demônio, ele tem aquela forma? A resposta é um demônio. Em certas situações, ele vai se apresentar naquela forma. Mais importante do que a gente saber a forma que ele tem, é saber a essência que ele é. E é claro que é um espírito maligno, um anjo caído, um espírito demoníaco, tá? Agora, aquela forma dele ali está relacionada a um corpo, tá? Que nada mais é do que um meio operacional, como se fossem roupas operacionais, para eles interagirem aqui na nossa realidade, tá? Então eles estão vindo de uma outra dimensão, com outras leis físicas atribuídas, com outra questão em relação a campo eletromagnético, e aí eles têm que fazer uma adaptação para não só permanecerem aqui, mas também interagirem aqui. Então, por exemplo, na questão do Grey, ele se mostra, ele se manifesta como um Grey. Por quê? Porque essa forma de Grey, essa roupa tecnológica a qual eles utilizam, é mais adequada, mais eficiente, mais funcional dentro das limitações das leis da nossa realidade física. Tá? Então, os Greys, eles podem alterar a sua forma, dependendo do quê? Do meio a qual eles estão ou do propósito a qual eles querem fazer. Tá? Então, eles vão se adaptar constantemente. Tá? Eles são seres metamórficos, porque são anjos caídos. E anjos, como a gente leu lá em Isaías capítulo 6, eles manipulam a energia. Tá? Então, fazendo isso, eles podem manipular o quê? Estados de frequência e de vibração. E alterar a forma com os nossos olhos físicos vão conseguir o quê? Captar. Lembrando que luz, a gente enxerga só quando há luz, ela é uma onda eletromagnética. Greys, resumindo então e concluindo, eles não são o tempo todo Greys. Reptilianos não são o tempo todo reptiliano, mas aqui dele é um corpo adaptável, um corpo plasmático, ou como alguns gostam de chamar, um corpo etéreo. E essa tecnologia que eles estão é mais ou menos igual a gente pode lembrar aí do filme Avatar, tá? O espírito deles mesmo está à distância, controlando via wireless, né? Uma tecnologia como se fosse um Wi-Fi, uma tecnologia de controle remoto, um avatar, um estojo, um corpo, que é esse corpo do Grey, tá? Mas o espírito do Grey está à distância em uma outra dimensionalidade. Aquele corpinho do Grey ou do reptiliano ali é só um corpo mais adaptável à nossa realidade. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:41, uma é a glória do sol, e outra é a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Estrelas são anjos. Porque uma estrela, um anjo, difere em glória de outra estrela, de outro anjo. Cada um tem sua frequência, cada um tem a sua vibração. Então, ou seja, é uma conexão do espírito, que é a verdadeira essência, com o corpo. Tá? É essa a interface que eles fazem. 2 Coríntios 11:14 diz assim, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura, palavra do grego original aqui, metamorfos, em anjo de luz. Então, ou seja, mais importante do que saber esse corpo, tá? Eu vou dar alguns detalhes aqui do corpo, em relação de saber que são espíritos de outra dimensionalidade que vêm para cá, que interagem aqui, que querem manipular a nossa realidade aqui. Agora, do que é constituído esse corpo do Grey? Será que ele é físico? Será que ele é espiritual? Será que é um corpo definitivo? Apenas um avatar? Será que é algo biomecânico ou de natureza original caída? A resposta é algo biológico, mecânico,
baseado no nosso DNA, controlado por longe pelas essas entidades. Algumas pessoas, elas já tiveram experiências com tais seres em resgates de queda de discos voadores, né, OVNIs, e relataram que era um material biológico com partes sintéticas. A gente lembra na profecia de Daniel, da estátua, ferro misturado com barro, tá? Ou seja, tecnologia misturada com DNA carnal, físico. O filme MIB, Homens de Preto, mostra esses avatares artificiais manipulados, controlados por uma entidade. Bem, é dito que esses tais Greys, eles não falam usando o corpo do Grey, tá? Mas eles fazem usando comunicação por telepatia, falando dentro da mente da pessoa. Também é relatado da presença de cheiro de enxofre e amoníaco muito forte, exalando desses seres, tá? A gente tem que lembrar que o enxofre, ele tem uma questão que ele é um péssimo condutor elétrico, tá? Por isso que eles exalam, demônios exalam esse cheiro por essa situação, tá? Porque eles foram desligados da fonte que é o Pai. E eles são dependentes, então, o quê? De usar a nossa bioenergia. Não à toa que o filme Matrix mostra Neo e todo mundo que está lá em Zion, uma espécie de tomada atrás da nuca, isso está relacionado também a chakras, tá? A qual eles querem sugar energia, porque eles agora viraram parasitas. Eles mesmos não são autossustentáveis energeticamente. Eles dependem agora de parasitar outros seres, tá? Bem, esses espíritos, esses fenômenos acompanham todas essas questões, são chamados por alguns crentes na ufologia, tá? E suas histórias de reptilianos. Alguns falam que eles vêm de algumas constelações, constelação de Draco, daqui a pouco eu vou entrar também nessa questão. Mas a gente tem que saber que espiritual e físico são praticamente a mesma coisa, duas faces da mesma moeda, da mesma realidade. Nós chamamos aquilo que não é aberto para a nossa frequência e vibração de espiritual, tá? Mas o espiritual a gente pode chamar ele, tá, de algo muito maior do nosso reino físico. Nós hoje, os homens, nós temos tecnologia para criar corpos mecânicos e de matéria biosintética, para abrigar como avatares esses seres que estão limitados de ação no presente momento por estarem aqui. Porque esses seres, eles foram bloqueados, anjos caídos, eletromagneticamente falando, no dilúvio. No dilúvio houve uma inversão magnética, que proporcionou enormes desafios e dificuldades para que esses seres viessem a estar aqui, interagindo. Antes do dilúvio, todos eles eram livres, não à toa que os 200 sentinelas se manifestaram abertamente aqui, e a qual os olhos de todo mundo puderam ver. Hoje não, tá? Hoje você não consegue mais detectar um mundo espiritual por causa dessa inversão magnética. Então esse dilúvio, essa inversão magnética a qual Deus colocou, foi uma espécie de proteção que Deus colocou para que nós não venhamos ter mais contato com esses seres malignos. Então esse avatar dos Greys, esse corpo, esse estojo do Grey, ele não é um corpo definitivo. Ainda não é o corpo que eles querem, que essas entidades querem. Mas eles querem o quê? O corpo humano misturado a algo que possibilitaria que eles estivessem aqui nesse mundo por um longo período, ou talvez até pela eternidade. Esse é o plano deles, é o sonho deles. A gente sabe que isso não vai ser concretizado, que eles vão permanecer aqui eternamente. Mas é uma tecnologia o quê? Do barro misturado com ferro, a qual eles vão tentar dar o quê? Uma longevidade ao corpo humano, resistente ao que? A doenças, resistente a choques físicos, a choques mecânicos, ao telômero do DNA com menor desgaste. É isso que eles querem, tá? Não parece ser nada novo essa fisionomia de um Grey. A gente vê que em pinturas rupestres, artes em pedra, a gente já via essa questão de que hoje a gente chama de Grey. Segundo os ufólogos, é algo que esse corpo deles é algo que possui uma semelhança a um corpo de um animal com alguns tecidos do homem. A gente vê isso em abduções. Sempre eles procuram algo relacionado ao óvulo feminino, a espermatozoides, tecidos, tá? Eles pegam também isso também de animais como vacas, tá? Eles pegam isso também de outros animais, por isso que eles têm essa forma meio que anfíbia, tá? Por que um anfíbio? O anfíbio, na biologia, ele está adaptado a viver tanto na água quanto em solo. Então eles vão pegando o DNA desses animais para agrupar o maior número de características e habilidades num corpo a qual eles vão poder utilizar. Tá? Então esse é o objetivo que eles querem.
há certos sistemas que não estão presentes nesse avatar, nesse estojo, nesse corpo do Grey, tá? Por quê? Porque consomem muita energia. E dependendo da atividade deles aqui, isso não é interessante, tá? Esses seres, eles utilizam veículos interdimensionais como Vimanas, que são narrados pelos hindus, tá? Que no conceito da Kabbalah, isso é chamado de Merkabah. Então, esses avatares provisórios dessas entidades são para agir aqui, tá? Realizar as suas experiências com uma espécie de um drone, tá? Uma forma humanoide, controlada por uma tecnologia que até então as elites sabem, mas que nós pouco ainda entendemos. Resumindo, são sempre algo mal, que enganam a humanidade, que as elites têm conhecimento disso aí, tá? É colocado muito em teoria conspiratória, é uma tecnologia que está bem à frente da nossa, e cada vez mais esses fenômenos UFO a qual a gente avista são os famosos dias de Noé que estão voltando. Então, a gente pode concluir que alienígenas são o quê? Entidades angelicais caídas, que não têm acesso livre aqui. A sua materialização depende de certas datas, de certos alinhamentos astrológicos e astronômicos, de portais dimensionais. Precisam tomar provisoriamente um corpo, tá? Quando não consegue vir aqui no formato de Grey, por isso da canalização, possessão maligna. Eles fazem essa manipulação genética aqui, através de campos eletromagnéticos. Teve um irmão que ele até perguntou aqui, aonde está que serafins são serpentes? Bom, deixa eu ler só umas passagens, para daí ele buscar no original hebraico, e ele vê que a palavra serafim está sendo usada ali para serpentes, e as pessoas desconhecem isso, né? Isaías 14, 29, toda Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. Então, essa passagem aqui no original é serafim, e é traduzido aqui para nós no português como serpente ardente voadora, mas não se fala muito sobre isso, né? Ou melhor, não se fala nada sobre isso na religião. Então as pessoas, eu até entendo que elas ficam chocadas em entender que certos seres celestiais, eles possuem certas formas, e não à toa, como serpentes, e não à toa povos antigos, que avistaram muitos desses anjos, tendo contato com eles se apresentavam nessa forma para eles, porque é assim que eles são. Tem aqui em Isaías 30, verso 6, vou ler a metade do versículo aqui, que diz o seguinte: a terra da aflição e da angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente e voadora. Ou seja, mais uma vez a palavra serafim aqui em Isaías 36, quem quiser procurar no original hebraico. Em Deuteronômio 8,15, diz o seguinte: que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões. Até vale lembrar que tem aquele verso no Novo Testamento que fala que ele dará autoridades para pisarmos serpentes e escorpiões. Muitas pessoas em algumas passagens entendem que ele é um verso interpolado, um verso posterior que foi colocado, mas sim, independentemente disso, a gente consegue entender que o mesmo já se referia a isso aqui, que se refere não apenas a animais comuns, mas a entidades malignas. E a palavra serpentes ardentes aqui nesse verso de Deuteronômio 8,15 também, mais uma vez, é serafins. Sobre a questão da passagem de Moisés, de Números 21, a passagem famosa aqui que diz assim: o Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze, geralmente é traduzido serpente de bronze, né? E a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e permanecia vivo. Aqui é serafins a todo momento, tá? Procurem lá no original hebraico para quem quiser. Quem não... Eu vejo que às vezes o pessoal não crê assim naquilo que a gente está expondo, e eu sei que choca um pouco. Tudo que vocês ouvirem de nós, geralmente vai chocar daqui para frente. E aqui Apocalipse 22, ele sempre diz o seguinte: ele agarrou o dragão, aquela antiga serpente, que é o diabo, né, ou Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Bom, só para vocês terem a noção de que Satanás ele é apontado como uma serpente, então ele é um serafim e ele é um querubim. E como eu já tinha colocado no início da live, querubins e serafins são o mesmo ser realizando funções diferentes. Pessoal, antes, tá? Na época antes do dilúvio, era muito simples você saber quem era da linhagem de Caim, quem era da linhagem da serpente, né? Que é a mesma linhagem de Caim, a mesma linhagem da serpente, tá?
e quem era da semente da linhagem da mulher. Sabe por que era muito fácil você identificar? Tinha sinais físicos, claros, notórios, evidentes, que separava. Tá? Essa diferença era no corpo. Por exemplo, quem era da semente da serpente, da semente de Caim, tinham certos defeitos genéticos, defeitos físicos. 6 dedos, uma estatura muito mais elevada que a estatura padrão do ser humano. Alguns achados arqueológicos já acharam crânios com dupla fileira de dentes, alguns até mesmo com chifres, com um olho só. A gente lembra dos gregos, dos ciclopes, tá? Entre outras aberrações e anomalias genéticas. Então, no seu olho, você bater no olho, você saber falar, opa, aquele que está andando lá, ele não é puro geneticamente, ele é fruto de hibridização da humanidade com anjos. Enquanto que se você nascesse nos moldes de hoje, você era da semente da mulher. Tá? O relacionamento entre a humanidade masculino com feminino te gerou. Diferentemente dessas quimeras, desses monstros, tá? Desses Néfilins, que era um relacionamento de anjos caídos com a humanidade. O DNA ele é um banco de dados extremamente complexo. Tá? Em 1 centímetro de DNA, você consegue ter mais informação do que todos os computadores da Terra juntos, em 1 centímetro de DNA. São bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões. É tão complexo o DNA que ele é mesmo até complexo para o próprio Satanás. Bem, no início, Satanás ele queria fazer gigantes, ele queria fazer um cara igual Golias, ele queria fazer quimeras, sereias, minotauros, centauros, aberrações. Não. O projeto original de Satanás era criar um corpo muito idêntico ao do ser humano, capaz de suportar a própria presença, o próprio espírito de Satanás dentro daquele corpo. Lembrando que Satanás é uma energia muito potente, a qual o corpo do ser humano não suporta, até porque não foi projetado para esse tipo de coisa. O corpo humano foi projetado para o quê? Receber o espírito humano, e não o patamar, tá? A hierarquia de um querubim serafim. Lembrando que a gente está falando aqui não é de qualquer um querubim serafim, e sim de Satanás, tá? Uma altíssima patente angelical. Então o que acontece? Através de manipulação genética, tá? Através do quê? De relacionamento sexual. O livro de Enoque fala isso, Gênesis 6 fala isso. Houve então manipulação genética, projetando erro e tentativa, tentativa e erro, para conseguir esse corpo capaz de suportar, capaz de ser um invólucro, um avatar, um estojo, um corpo para essas entidades. Lembrando que esses filhos, esses heróis de fama, esses nefilins que nasciam dessas relações, o espírito deles não era humano, já era um espírito de uma entidade que já tinha caído na primeira rebelião daqueles 1/3 que caiu com Satanás. Então já era um corpo já alterado, para que essas entidades viessem nascer aqui, atuarem aqui, interagirem aqui. Ok. Só que era um corpo diferente, tá? Não era um corpo convencional como o meu, como o seu. Inclusive, cada dedo que a gente tem na mão aponta para um sentido. Nós temos 5 dedos, 5 sentidos. O 6º sentido, eles tinham esses néfilins, por isso que eles tinham 6 dedos na mão. Que era o sentido do quê? Da premonição, da intuição, das artes mágicas, tá? Então o que acontece? Satanás, ele foi fazendo vários testes, ele não sabia exatamente qual o resultado que ia acontecer. Por isso que a gente viu tantas quimeras, por isso que a gente vê os deuses egípcios, verdadeiras aberrações, mistura de formato humano com formato animal. Você pega lá todas de Anubis, cabeça de chacal, corpo de homem. Você pega Ra, cabeça de falcão, corpo de homem. Você pega Sekhmet, cabeça de gato, corpo de mulher. Todas as divindades do Egito você vai ver. Isso foi literal, histórico e real. Aquilo não foi um delírio dos povos antigos, dos egípcios. Aquilo foi real, tá? Isso era hibridização, isso era os dias de Noé. Não à toa, por causa dessas coisas, Deus mandou o dilúvio. Ok. Então, quando Deus, em Gênesis capítulo 15, versículo 7, Deus ele diz assim para Abraão, faz uma promessa. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus para
dar-te a ti essa terra para herdá-la. Deus então ele faz uma promessa para o patriarca Abraão, que a sua semente, a semente de Abraão, ia herdar toda aquela terra de Canaã. Só que no próprio capítulo 15, Deus explica que, antes disso, a semente dele ia ficar 400 anos no Egito, que ia ser escravo, mas que Deus, com sua forte mão, ia tirar aquele povo do Egito e retornar para aquela terra. Ok. No período que Jacó e seus descendentes ficaram no Egito, 430 anos, ou algo próximo disso, os cananeus começaram a abrir portais dimensionais, usarem da sua alta tecnologia, construírem monumentos antigos, círculos de pedra, pirâmides, entre outras coisas. Através de portais dimensionais, eles permitiram que essas entidades inter- e extradimensionais viessem a estar ali, são os espíritos territorialistas. E aí o que aconteceu? Proliferação de gigantes. Reparem que o dilúvio ele foi apenas um reset, algo provisório. Não foi ainda da vontade de Deus acabar ainda com essa semente maldita. Tudo Deus tem um tempo, Deus tem um modo, Deus tem um propósito. E a gente sabe que o fim dessa linhagem vai acontecer na batalha do Armagedon. E aí o que acontece? Aqueles erros genéticos, tá, que foram acontecendo, Satanás ele foi cada vez refinando, mas aqueles erros aparentemente serviu para Satanás, porque no Antigo Testamento, dente por dente, olho por olho, a batalha era física. Hoje a nossa guerra não é contra carne ou sangue, nossa guerra ela é espiritual. Mas estamos falando aqui da época do Antigo Testamento, então era dente por dente, olho por olho, cada um que sacava a sua espada e combatia o seu inimigo, tá? Então, para Satanás foi muito interessante os espíritos de anjos caídos estarem habitando em corpos maiores, mais altos, mais fortes e ainda com poderes psíquicos. Essa encarnação desses anjos caídos, eles também passavam pelo mesmo processo da gente, apagamento da memória. Mas eles tinham tutores, guias, mestres, que iam fazendo lentamente eles recuperarem a sua memória de quem eles eram, qual era a missão deles aqui. Aperfeiçoamento de poções mágicas, de encantamentos, de feitiços, entre outras coisas. Por isso que você vai ver em números, relatando números 13 e 33, você vai ver relatando o seguinte: os espias, quando foram na terra de Canaã, também vimos ali gigantes, filhos de quem? Anakim, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então foi interessante essa engenharia genética de Satanás, tá? Aparentemente não era algo projetado, algo que ele queria, um resultado final ao qual ele buscava. Hoje não. Hoje, pessoal, essa semente maldita, essa semente da serpente, essa descendência de Caim, ela continua nos dias de hoje no meio de nós. Mas hoje eles não têm 3 olhos, hoje eles não têm fileira extra de dentes, hoje eles não têm 4,60 metros. Hoje não, ele é um ser humano, entre aspas, igual eu e você. Fisicamente, por fora, não tem diferença nenhuma. Sabe aonde que está a diferença dele hoje? Por dentro. O DNA dele é corrompido, o DNA dele é alterado, o DNA dele é hibridizado. É diferente do seu DNA. Eles já receberam a marca da besta, porque eles não são da semente da mulher. O espírito dele não é um espírito que ia vir aqui tomar uma decisão, fazer uma escolha. O espírito dele já era de um anjo caído. Então esses anjos caídos ainda estão hoje encarnados, tá? Em nosso meio. São as elites, são os banqueiros, são os Illuminatis, são aqueles que dão a carta do jogo na história da humanidade com a permissão de Deus, porque Deus é que controla toda a história, tá? Deixando isso bem claro. Mas eles é que estão aqui, os senhores do mundo, a qual nós conhecemos eles, muito famosos nas teorias de conspirações, como os Illuminatis. Então, ou seja, quando a gente ouve falar hoje na internet sobre reptiliano, não é ali um lagartão, numa forma mais ou menos humana, revestido de carne humana. Não. A questão é que quando muitas das vezes ocorre a canalização, possessão maligna, a pupila ela pode ter aquele formato como um olho de uma cobra, tá? Até porque Cristo falou que os olhos, o que eles são? A janela da alma é o quê? São os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o corpo será mau.
ler aqui então sobre a tábua esmeralda, que é algo que foi achado no Egito, né? É um tipo de material egípcio. Então vou tentar aqui traduzir no idioma que está aqui para vocês verem qual tipo de escrituras e conhecimento que eles tinham para aquela época. Para hoje, as pessoas elas podem até usar isso como se fosse filmes. Talvez por isso que o pessoal atribui anomalias a seres espirituais que são canalizados, ou essa questão dessa semente maligna, nos dias de hoje, eles chamam de reptilianos ou coisas assim. Então, na Tábua Esmeralda fala que falo da antiga Atlântida, falo dos deuses do reino das sombras, falo daqueles que vieram, filhos das sombras, e saíram da grande profundidade, chamados por sabedoria dos homens da terra, com o propósito de conseguir grande poder. Então já dá para perceber pelo próprio escrito deles que esses seres são das profundidades. A gente sabe dentro da Bíblia que os locais profundos são o Sheol, o local onde inclusive os sentinelas foram aprisionados. Então provavelmente tem relação com esses tipos de seres, né? A gente sabe que os demônios, os espíritos dos nefilins que foram mortos, eles ficaram o quê? Segundo o livro de Enoque, segundo inclusive a própria Bíblia, eu acho que é o livro de Judas ou Pedro, não me lembro, que fala que eles são errantes, né? O livro de Enoque fala que eles são como nuvens que ficam por aí. Então é dito aqui, e a Atlântida nada mais nada menos, pessoal, é o mundo antediluviano. Qual é a lenda de Atlântida? Uma cidade com um povo com alta tecnologia, com um grande conhecimento, e que em um determinado momento houve um grande cataclisma que inundou e acabou com essa sociedade. Ou seja, Atlântida nada mais nada menos seria como se fosse o nome do antigo mundo, da Terra antes do dilúvio. E por isso que você vê muito nas sociedades secretas, nas questões esotéricas, eles sempre querendo resgatar a tecnologia e a era de Atlântida, que era a era dourada, onde esses seres conseguiram vir aqui em forma muito mais pesada e muito mais palpável. Né? Hoje eles têm uma limitação. Então é dito assim, no passado remoto, antes que a Atlântida existisse, os homens então eram os que puxavam a escuridão. Então eles entraram neste ciclo. Eram amorfos, ou seja, podiam tomar várias formas, né? De uma outra forma nossa, de outra vibração. Existiram ocultos para os filhos dos homens da terra. Só com sangue podiam formar um ser. Só através do sangue do homem podiam viver no mundo. Olha o que fala esse tipo de escrita antiguíssima da época dos egípcios. Em épocas passadas foram derrotados pelos mestres. Quem seriam esses mestres que talvez eles mencionam aqui? Provavelmente os grandes profetas, os guerreiros de Deus, jogados a descer no lugar de onde tinham vindo. Mas alguns ficaram escondidos nos espaços e planos desconhecidos pelo homem. Viviam na Atlântida como sombras, mas às vezes apareciam entre os homens e se ofereceu sangue, e então eles vieram a viver entre os homens. Com cabeça de serpente, quando se dissipava a aparência, mas se pareciam aos homens como homens entre homens. Se introduziram nos conselhos, ou seja, partes de governos ou questões talvez possivelmente religiosas, sacerdotais, tomando formas que eram parecidas à dos homens, dando morte aos chefes dos reinos, e tomando sua forma e governando aos seus homens. Somente por magia podiam ser descobertos, somente por som seus rostos podiam ser vistos. Olha que interessante, a gente sabe que eles conseguiam se ocultar por uma questão tecnológica. A magia, nada mais, nada menos, pessoal, hoje, é a tecnologia que temos hoje. As pessoas de antigamente chamavam a tecnologia de magia, né? E nós hoje temos a ideia de magia como se fosse algo diferente, mas nada mais, nada menos nós utilizamos dessa tecnologia os dias de hoje. E eles dizem aqui, nessa tábua esmeralda, algo muito antigo, que apenas por som seus rostos podiam ser vistos. Para dar final aqui, é só um trecho. Essa tábua esmeralda é algo bem grande, mas são poucos os trechos que foram colocados para as pessoas poderem ver nos museus. Depois vocês podem procurar tábua esmeralda, Egito, vocês vão ver que existe essa questão arqueológica, e esses eram os tipos de textos que eles possuíam.
eles não tinham televisão ou série de televisão para eles poderem ficar assistindo esse tipo de material e inventarem histórias, né? Eles tinham algum tipo de contato com entidades malignas, né? O pessoal está perguntando bastante, e as pirâmides, o que são pirâmides, né? São câmaras de ressurreição. A gente só pode adiantar isso para vocês, né? Mas são tecnologias que eles usavam para o mundo antigo, por isso que a arqueologia tanto esconde, né? Porque tudo isso está relacionado à semente da serpente, isso é algo real. Ou vocês creem que a arqueologia iria esconder algo que não é real? Por que eles não falam abertamente o que são essas coisas? Por que se esconde tanto isso? E essas questões, essas câmaras que são de ressurreição, que são as pirâmides, elas estão relacionadas a prisões de entidades. Essas entidades foram aprisionadas. O próprio livro de Enoque aponta para algo assim, né? Que a gente poderia depois estar se aprofundando sobre isso. E aí, para finalizar, esses seres eram buscados pelo reino das sombras para destruir ao homem e governar em seu lugar. Ou seja, eles sempre quiseram tomar o lugar do homem. É uma guerra. Existe, desde o verso enigmático e central de tudo isso, que é o Gênesis 3,15, que fala, é uma condenação à serpente. Ali não está falando com um animal, mas está falando com uma entidade, que é Satanás, e está falando sobre o quê? De uma linhagem, que a semente da serpente estaria em conflito com a semente da mulher. E ali é feita a primeira profecia, primeiro proto-evangelho, que menciona aquele que iria pisar a cabeça da serpente. O calcanhar dele seria ferido, mas ele pisaria a cabeça da serpente. Esse é Cristo, né? Esse é o Messias, e assim como existe a semente da serpente já desde o Éden, por isso que a profecia foi feita ali no Éden. Tanto que a condenação já em seguida, feita para a mulher, já em relação às dores de parto. Porque tudo ali está codificado o quê? Que ela ficou grávida. Claro que a gente já falou isso sobre esse tipo de assunto em outra live, não é agora que a gente vai estar falando, mas só para mencionar como que esses reptilianos eles se escondiam naquelas épocas, e sim, eles se transformam em anjos de luz e podem se parecer pessoas e estar entre nós, né? E a questão do DNA que eles precisam, vou falar brevemente aqui, a elite global, né? Artistas, no geral, inclusive a própria linhagem da inglesa, né, dos reis ingleses e tal, eles mesmos não têm vergonha nenhuma de se associarem ao antigo Conde Drácula, que gerou as lendas do Conde Drácula, né? Eles mesmos assumem esse tipo de questão. Se vocês estudarem as linhagens dos presidentes americanos, vocês vão ver que todos eles estão interconectados. Eles precisam muito dessa questão de linhagem, porque o sangue compatível para esses seres virem precisa ser específico. Isso não está relacionado a nós. Nós temos a salvação porque Cristo nos doou o sangue dele, divino, tá? Para nós. Então, para nós não há esse problema. Não temos esse problema. É isso que as pessoas têm que entender. Se nós temos contaminação, diversos tipos de sangue, o fator RH positivo e negativo, ele não vai ter a importância na nossa vida nesse sentido de salvação. Agora, essas entidades, eles precisam conservar o sangue deles. Se vocês estudarem na arqueologia, vocês vão ver que o sangue dos reis egípcios, da maioria desses imperadores, desses reis europeus ao longo da história, principalmente, eles sempre vão estar atrelados com esse fator RH negativo, e eles casavam-se entre famílias porque eles precisavam conservar esse sangue para a compatibilidade desses seres virem aqui em carne, desses espíritos. É isso que vocês precisam entender. Esses seres não têm salvação. É aquilo que a Bíblia os chama de vasos de ira, que ele os suportou, tá? E aí, mas eles não têm salvação. É aquilo que a Bíblia também chama de nascido da carne e nascido do espírito. Quem que é o nascido do Espírito? Você, eu, que nós temos direito de vir aqui e tomar, mediante nossas escolhas, o livre-arbítrio, e tomar nossas decisões e sermos salvos. Agora, aquele que é nascido da carne, geralmente na igreja ensinam que é ter atitudes carnais, mas em realidade aquilo significa, mesmo que o ser nasceu aqui e veio a esse mundo, não quer dizer que ele terá parte com Deus, que são esses vasos de ira, os ímpios, a semente da serpente, o joio, a descendência desses caras, né, desses demônios que estiveram aqui desde o início do mundo até os dias de hoje. Deixa eu aproveitar então e tirar uma dúvida, né? Como a gente define assim, os demônios, né? Não seriam apenas os anjos caídos, ou seriam também, assim, estou questionando, né?
tenho certeza, né? Mas no meu ver também seriam assim as almas, né, condenadas também de humanos, né, que acabam de certa forma se distorcendo até se transformarem de certa forma em demônios também. E o que a gente conhece também, os Néfilins, né, que seriam demônios assim, aberrações assim genéticas, né? Existem os demônios, né, que caíram, e eles com auxílio, né, tanto no início com Satanás e com o auxílio das sentinelas, principalmente, porque aí era um número grande de sentinelas, que é mencionado no livro de Enoque, são 200 sentinelas. Eles conseguiram adentrar nesse mundo de uma maneira que poluiu o mundo inteiro. Mexeram na criação, mexeram nos animais, mexeram na flora, até um ponto em que aquilo que seria a semente, o trigo, as pessoas que deveriam nascer, ia ser impedido delas virem, porque esses seres eles iam tomar todo o local. E, inclusive, eles tinham a intenção de impedir que o Messias viesse, porque foi prometido já no Gênesis que o Messias viria. O Messias é o que faz essa doação para nós. Depois eu vou pegar aqui várias passagens que falam do sangue de Cristo. E as pessoas pensam que aquilo é apenas uma palavra jogada ao vento. Por que a Bíblia falaria sobre o sangue de Cristo? Por que ele separou uma linhagem específica dos hebreus, né, para que ele pudesse vir no futuro? Para que Maria pudesse ser compatível a poder ele adentrar no ventre de Maria e poder vir. Porque tem relação com essa questão de linhagem, com DNA. Do contrário, não haveria necessidade nenhuma dele separar um povo e ainda dar ordens a eles que eles não se misturassem com essas linhagens que estão ao redor. Ou Deus então seria racista, faria acepção de pessoas, ou tem um sentido genético. As pessoas não compreendem muito isso, porque eu sei que não ensinam isso nas igrejas, mas é necessário vocês entenderem que o DNA ele tem toda uma questão de frequência. Quando as pessoas falam a semente de Deus é a palavra, sim, é a palavra, o DNA é uma palavra, é uma frequência, é uma informação, tudo é feito por frequência e eletricidade, o universo é elétrico, é assim que Deus molda as coisas, é através de frequência, e ali a informação, e nós carregamos isso, essas informações, a gente carrega isso desde o início dos tempos até os dias de hoje. Mas existem dois tipos de seres que vêm a esse mundo. É isso que as pessoas precisam ter uma noção. E existe aquela semente maligna especial, que por aí chamam de reptilianos ou algo assim, que está atrelado. Por que réptil? Porque esses seres eles eram o quê? Serpentes flamejantes em seu corpo espiritual, plasma, energia. Por isso que eles vinham aqui em forma. Provavelmente eles vêm em forma inclusive mais decaída, sua forma original. Por isso que as pessoas, quando dizem que vêm demônios, vem um ser peludo, feio, algo com a sequência Fibonacci, que é a sequência da criação, que inclusive até uso aqui no meu avatar, aqui, tem a ver com a sequência Fibonacci, que é a sequência perfeita de harmonia de Deus. Ela é distorcida, por isso que a Bíblia fala dos cardos e espinhos, né? Você pode ver que esses seres, eles geralmente são descritos de uma maneira muito feia, não tem beleza, porque perderam a sua essência, né? Então, hoje eles se parecem, eles se disfarçam assim e estão entre nós, né? Por isso que tem essa questão que a Priscila estava até comentando da pupila. Existe alteração, os olhos são a janela da alma, com certeza pode haver algo assim. Tem pessoas que dizem que se detecta isso com fotos, né? Ou nas câmeras você consegue talvez observar isso, né? Eu não descarto essa questão, essa possibilidade, né? Não creio em todos os vídeos que colocam assim sobre isso, mas não descarto. A gente sabe que se a própria genealogia desses imperadores, desses reis, do pessoal da Inglaterra, dos presidentes americanos, né? Eles mesmos assumem que eles são todos conectados, que eles têm conexão com os egípcios. Por que eles cuidam tanto da árvore genealógica deles? Por que eles precisam do fator RH negativo? Porque eles precisam de algo que seja compatível para que essas entidades venham. O importante é que para nós, Cristo ele já fez a doação dele. Então, esses espíritos, eles são os demônios, e eles conseguiram adentrar em carne e eles morreram no dilúvio, sua maioria. Então, quando eles perdem o seu corpo, eles ficam como espíritos errantes, tipo sem carne, né? Eles são os demônios. E agora, as pessoas que vêm aqui, né, que somos nós
nós, ao morrermos e depois no nosso julgamento final, nós podemos ter o mesmo destino final do Lago de Fogo. A Bíblia diz que esse lugar não foi feito para nós, mas nós podemos ser atirados e termos o mesmo destino desses seres, entende? Deus, ele não quer que ele não quer que nenhum se perca, né? Mas a gente pode ter o mesmo destino, mediante as nossas escolhas, os nossos frutos, nós vamos demonstrar se somos dignos ou não de herdar a vida eterna. A parte de Cristo, ele já fez por nós, agora cabe a nós fazermos a nossa. Cid, a sua pergunta é interessante, é o seguinte, deixa eu ver se eu entendi. É um ser humano, depois da morte, ele pode, o espírito dele se tornar um demônio, uma alma penada, não é isso? A alma ela indo pro inferno, assim, pro Sheol, assim, né? Ela pode se corromper até a um ponto de se tornar um demônio também. Então, essa corrupção anterior, não é um ser humano que pode virar demônio. É um demônio que virou ser humano, entre aspas, esse ser humano, morre e ele vai voltar ao estado dele anterior de demônio. Então, ou seja, esses caras ficam adentrando a Matrix, que não era para eles são invasores aqui. Deus criou essa terra, não foi para demônio. Eles entraram aqui uma questão do pecado original. Desde o pecado original, eles receberam autoridade, tá? E fizeram aliança aí com muitos homens que se venderam, fizeram pacto por questão de prestígio, dinheiro, fama, poder, e através de conhecimentos de astrologia, de astronomia, abriram portais dimensionais e começaram a trazer essa galera aqui, tanto em espírito, através de portais dimensional, como fisicamente, através do portal feminino, que é o útero. Tá? O que Samuel falou aí que eu achei interessante, Conde Drácula. Em romeno, a palavra Dracul significa dragão. Então, Conde Drácula significa Conde Dragão. Os próprios imperadores chineses, faraós, entre outros governantes da elite, ao longo da história, sempre falaram que ele tinha o sangue dos dragões, ou o sangue dos deuses. Pessoa não era qualquer um Zé das Couves que chegava lá e era faraó. O cara tinha que ter uma genética especial. Sacerdotes, idem. Sacerdotes, eles e tinha sacerdotisas também. Geralmente era um casal escolhido a dedo em relação à genética, tá? Através das suas habilidades, daquelas entidades a qual eles tinham acesso e que essas entidades também os canalizavam. E eles faziam uma série de rituais de fertilidade, tá? Para trazer essas entidades para cá. Eles tinham já que ter essa genética. Samuel falou em relação aí, eles sempre casavam entre si, praticavam incesto para manter essa genética dentro daquela família, tá? Esse DNA corrompido para facilitar o acesso dessas entidades aqui. O País Basco é um dos lugares em toda a Europa onde tem a maior concentração do fator RH negativo. Antes que alguém pergunta, poxa, o meu sangue é RH negativo, principalmente o AB negativo, né? O sangue AB negativo, ele é o sangue, digamos assim, mais contaminado entre as elites. Não significa quem tem o sangue negativo ou quem tem o sangue AB negativo é uma pessoa que é condenada, uma pessoa que é da semente de Caim. Não. Cristo é o nosso enlace. Cristo é o doador universal. Muito possivelmente a gente vai expandir isso muito no canal, a gente vai colocar as bases no canal, mas muito possivelmente Cristo ele tinha um sangue O negativo, o doador universal. Ou aquele de RH nulo e fenótipo Bombaim, que é um sério candidato, um forte candidato à tipagem sanguínea de Cristo, qual foi guardada e que Maria possuía e qual Deus ele colocou, fez a fecundação, né, no ventre de Maria nasceu Cristo. Ele conseguiu ser compatível. Cristo nos purificou, ele veio para purificar a noiva, purificar o quê? Geneticamente, espiritualmente, eliminar todo o pecado. Então não importa mais o sangue que você tem, tá? Agora essas elites, esses caras que buscam essas entidades, eles precisam desse RH negativo, eles precisam desse AB negativo. Notem quem tem o sangue AB negativo está muito sujeito a doenças genéticas, principalmente em relação ao sangue, tá? Existe um tipo de doença sanguínea que é mais característica desse tipo de sangue. Então, pessoal, mesmo aquelas pessoas que possuem RH positivo, que eles falam que é uma proteína encontrada em um macaco, não, na verdade,
existem macacos com sangue positivo e negativo, coisa que a ciência não fala muito abertamente para as pessoas, mas existem macacos com sangue tanto positivo como negativo. Então eles pegaram a espécie que chama macaco rhesus e disseram o seguinte: esse macaco ele possui essa proteína. E viram que as pessoas que têm o sangue positivo possuem essa proteína. Aí tem alguns que dizem que esse é sangue contaminado. Não é que esse sangue é contaminado. Todo o sangue da humanidade é contaminado. E aqueles que são de RH negativo, algo foi tirado deles, principalmente por quê? Porque os anjos caídos vieram aqui, fizeram uma intervenção genética, retiraram algo para que houvesse uma vantagem genética nessas pessoas em relação a outras, porque o sangue RH negativo está relacionado à paranormalidade, a certos tipos de fenômenos e coisas mais... alguns têm costela menos, alguns têm temperatura corporal um pouco menor, entre outras coisas, e a maioria dos abduzidos, segundo certas pesquisas, são pessoas de RH negativo. Então, isso na verdade foi uma alteração de um sangue que também já estava contaminado, tá? Que é o da humanidade por si só inteiro, que alguns chamam de RH positivo. Mas o sangue RH negativo também é um sangue contaminado. Todo o sangue da humanidade, A, B, AB e O, possuem o que? Mutações genéticas. Todos possuem certa mutação entre si. Isso já mostra que houve o quê? Um decaimento genético pós-queda do homem. Então o sangue de Adão era diferente. Então desses sangues da humanidade, aquilo que nós entendemos como RH nulo e o fenótipo Bombaim, talvez é o que mais se aproxima a um tipo de sangue mais próximo ao sangue de Adão. E é o que nós entendemos que talvez os hebreus foram separados com esse tipo de mutação, com esse tipo de sangue, para que houvesse ainda uma compatibilidade de Cristo, mesmo vindo em carne de pecado. Porque a Bíblia fala que ele veio em carne de pecado, né? Ou seja, ele veio na nossa natureza, mas ele conseguiu ter o quê? Uma compatibilidade ainda para nascer. Se Deus não tivesse feito uma intervenção, por exemplo, no dilúvio, e ao longo da história ele não tivesse vindo com os heróis da fé, que são os grandes profetas, que são pessoas que lutaram contra reis Nephilim, como por exemplo Abraão, que lutou contra 5 reis, ou por exemplo Moisés, que chegou a matar Og, o rei de Bazã, que era um gigante de mais de 4 metros. Isso tudo pós-dilúvio, hein? Não estou nem falando antes do dilúvio. Ou por exemplo Josué, que matou muito desses povos Nephilim, que ainda continuavam na terra. Gideão, Davi, né? Inclusive um dos mais famosos, Golias, que esse defeito, por exemplo, genético, ele se dá na glândula pituitária, né? Inclusive anões também possuem esse defeito genético. O anão pode ser considerado um resquício Nephilim dentro do corpo dele. Mas isso não quer dizer que essas pessoas não tenham salvação, porque tudo isso nós levamos essa carga genética contaminada ainda no corpo. Mas existem aqueles que precisavam guardar esse fator em específico, e o fator RH negativo, ele é o fator que foi modificado pelos anjos caídos para que eles tivessem uma vantagem genética sobre os outros povos. Por isso que a linhagem da serpente, em seu teor mais forte, guarda esse sangue em específico para que eles possam nascer e ter uma compatibilidade genética deles. Assim, o mesmo Deus teve que fazer com os hebreus, e eles tiveram a compatibilidade genética deles para que o Messias viesse. Pós-Cristo, acabou isso, entendeu? E a questão que não importa se você tem sangue A, B, O, AB, se é positivo, se é negativo, o que importa é que o sangue de Cristo, espiritualmente como um fluido que une céus e terra, ele te limpou, ele fez essa doação, e agora cabe a você, com as suas atitudes, com os seus frutos, mostrar quem é. Agora, esses seres malignos, mesmo que eles venham aqui e conservem essa genética em específico, eles não têm salvação. Aí a história deles é outra. Samuel falou em relação aí a querubins e serafins. Bem, a forma seráfica, serafins, são os mesmos seres, tá? Que eles metamorfoseiam o seu corpo, se transformando então nessa questão de réptil, para exercer juízo, julgamento. Toda vez que um anjo de Deus, ou até mesmo anjos caídos, eles querem usar uma forma aqui para exercer guerra, combate, tá? Eles usam essa forma de dragão, tá? Eles se metamorfoseiam em dragão. Não à toa, Cavaleiros do Zodíaco, o Cavaleiro Shiryu, Cavaleiro do Dragão, ele usava o seu poder. Qual que era o nome do seu poder?
cólera do dragão. Então, ou seja, uma forma de juízo, uma forma de aumentar o cosmos, aumentar a energia e se colocar num traje ali de guerra, como se fosse uma armadura especial, ou você vai buscar um poder especial para entrar em batalha. É a famosa cólera do dragão. Falando um pouco sobre olhos, né? Sempre reptiliano tem essa questão de olhos, e Cristo falou também sobre olhos. Os olhos, ele tem toda uma conexão com o magnetismo, força centrípeta e centrífuga magnética. Estudem isso, tá? Tanto é que quando a pupila do olho, a íris, ela se contrai, ela se dilata, isso é um fenômeno magnético. Não à toa os olhos, ele é o órgão do corpo humano feito para captar luz, tá? E aí quando o espírito maligno, ele adentra no corpo, ele altera essa questão. E daqui a pouquinho eu vou adentrar no porquê que problemas mentais, tá? Demência, loucura, está relacionado, não em 100% dos casos, mas na grande maioria dos casos, a possessão maligna, tá? É uma possessão maligna não completada, tá? Uma falha na possessão maligna. Sobre essa questão de homens-serpentes, né, e tal, os celtas, uma das suas principais divindades era o deus Hu, H-U. E aí, através do inglês, eles colocaram human, né, H-U-M-A-N, humano. Então, ou seja, humano para os celtas era o quê? Homens-serpentes. Então, foi um jeito deles colocar uma mensagem subliminar como homens-serpentes. O pessoal pergunta por que réptil também? Isso está relacionado a constelações no céu. Percebam que a grande maioria das constelações no céu estão vinculadas a animais. Constelação do lobo, constelação da serpente, constelação do escorpião, do cisne, e por aí vai. Então, ou seja, esses seres, na grande maioria das vezes, vinham da constelação ou do serpentário, o 13º signo oculto, ou vinham da constelação do dragão. Lembrando que a principal estrela da constelação do dragão é a estrela Tubã. Essa estrela Tubã, também chamada de olho do dragão, ela já foi, no tempo, um pouco depois do dilúvio, a estrela central dentro da Terra plana, ou seja, ela ocupava a mesma posição da Polaris, tá? Ela é uma daquelas estrelas que é chamada de... São as estrelas que vai girando a catraca celestial e vai alterando, que ocupa a posição central da Polaris, tá? O eixo central. Então, antigamente, quem ocupava essa posição era a estrela Tubã, da constelação de Draco, ou seja, constelação de Draco, constelação do dragão. Então, ou seja, por esses seres virem dessa constelação, o espírito deles virem de lá, eles têm essa mesma característica do animal dragão, tá? Para quem não sabe, dragão realmente existiu, tá? Era um réptil semelhante ao dinossauro. Tanto é que o zodíaco chinês, ele tem todos os animais ali, a gente conhece, existem até hoje, menos o dragão. Mas não é porque o dragão é um animal mitológico, tá? Foi um ser que realmente existiu, uma serpente alada. Tanto é que os maias e os astecas cultuam na forma de serpentes emplumadas, tá? Que é o Kukulkan e o Quetzalcoatl, as duas principais divindades dos mesoamericanos antigos aqui, maias e astecas. Uma coisa que eu gostaria de falar, na questão de serpentes em relação à vara de Moisés, está em Êxodo capítulo 7, capítulo 9, e agora eu vou mostrar através de Bíblia e através de ciência por que que o universo é elétrico, por que que o espírito é elétrico, por que que serpentes e demônios são elétricos, por que que o espírito é elétrico. Eu vou ler o texto então de Êxodo 7, capítulo 9 ao 12. Quando o faraó vos falar, dizendo, fazei vós um milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão foram a Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó, e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou seus sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Êxodo 7, 9 e 12. Como é que a gente imagina essa cena? Moisés com um cajado de madeira, na frente de Faraó, no pátio do rei, jogou a vara no chão e se transformou literalmente numa cobra, numa serpente. Era um filamento de plasma, também chamado zepinte. Estão vendo que isso é um painel egípcio antigo,
a qual tem um sacerdote egípcio segurando uma vara. E o que está saindo da vara dele? Vocês vão falar, não, a cobra, é uma serpente. Isso é um raio de plasma, tá, que está saindo. Então, ou seja, Moisés, a vara de Arão, eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, vários painéis egípcios, eles com essas varas, a qual saíam relâmpagos, raios de plasma, tá? Eu vou mostrar aqui algumas fotos aqui para vocês. Então, ó, essa aqui é uma serpente emplumada. Ela é uma forma do plasma também tirada em laboratório, tá? Então vamos lá, ó, quer ver, olha? Eu já vou aproveitar também, vou comentar cada imagem dessa. Isso aqui é uma bobina de Tesla, pessoal. Esses raios que estão saindo aí, é aquilo que os antigos chamavam de serpentes abrasadoras, ou serpentes de fogo. Esse aqui é um bracelete egípcio, tá? De colocar no punho aqui. O que acontece? Por que os sacerdotes usavam esses braceletes? Vocês podem ver que é uma espécie de espiral, uma onda senoidal, em formato de serpente, tá? Uma serpente enrolada, que eles colocavam no pulso. O próprio corpo do sacerdote era uma arma. Eles, através de abertura de chakras, tá? Eles conseguiam condensar energia eletromagnética, biomagnética no próprio corpo, e aí, através daquela vara, eles conseguiam enviar raios para os seus inimigos e fulminar os seus adversários, assassinar os seus adversários. Então, para isso, eles usavam esses braceletes aqui, feitos numa liga de cobre e outros metais, ou então de ouro, tá? Através do tanto é que quando a gente quer ver os batimentos do coração, a gente coloca a mão no pulso, não é? E o coração, ele é magnético. Então, através também da mente, que o cérebro ele é elétrico, tanto é que você tem energia ainda hoje no seu corpo para acender uma lâmpada, eles conseguiam canalizar, aumentar aquilo que eles chamavam de Ki, ou de prana, ou de éter, ou de cosmos. Na verdade, é o campo biomagnético do corpo, bioelétrico e magnético, e eles conseguiam fazer igual quem de Street Fight ou Ryu da Street Fight. Literalmente, eles conseguiam lançar um Hadouken. Isso é a magia, tá? Não pensem em vocês que vocês veem aí o Liu Kang do Mortal Kombat soltando fogo pelas mãos, tá? O Raiden, isso aí existia, pessoal, isso era literal. Magia e ciência são a mesma coisa, uma linguagem diferente em tempos diferentes. Tá aqui, ó, foto, uma representação do bracelete, tá? A qual eles usavam. Por que eles usavam? É igual uma bobina. Quando você usa as voltas numa bobina, você está amplificando, está potencializando o campo eletromagnético. Toda bobina você vai ver um fio de cobre enrolado em formato de espiral. Isso é uma cobra, isso é uma serpente, tá? Isso é o que? A representação elétrica de um serafim. Aqui o London Eye, tá? Eu não falei não, a estrela Tubã da constelação de Draco, ela está ainda hoje alinhada à cidade de Londres, capital da Inglaterra, em certas datas especiais para abertura de portais dimensionais, para que ainda nos dias de hoje essas entidades venham até Londres, tá? Principalmente o Palácio de Buckingham. Aqui a constelação de Draco, tá? A estrela Tubã, essa aqui mais proeminente, também conhecida como Olho do Dragão, tô passando o mouse aqui próximo. Perceba que ela tem um formato também de onda senoidal. A questão, pessoal, de onda e de espiral é só a questão bidimensional ou tridimensional. Uma onda é bidimensional, uma espiral é tridimensional. Podem ser a mesma coisa, tá? Só uma questão aqui, ó, constelação do Dragão, fica perto da Ursa Menor, tá vendo onde está Polaris? É uma constelação circumpolar. Novamente aqui a constelação do Dragão, de Draco, né? Essa aqui é uma representação do deus Ru, que era o deus celta, um dos principais. Era um deus também que era metade do corpo para cima era humano, metade do corpo para baixo era serpente. Também era o mesmo Cernunnos, tá? A entidade da chifruda lá do CERN. O pessoal que estuda muito CERN já deve saber. Aqui eu vou mostrar aqui a lâmpada de Dendeira. Lâmpada de Dendeira, pessoal, tá num painel egípcio, tá? E aqui um engenheiro elétrico egípcio representou no mesmo molde lá no templo da deusa Hathor, com esse pilarzinho aqui embaixo, negro, é o pilar de Djed. Na verdade, ele é uma bobina, daquela mesma que tem num transformador elétrico, tá, de distribuição de energia elétrica, que está nos postes. Aqui é um bulbo feito de vidro, geralmente com mercúrio dentro, um filamento. Aí os arqueólogos falam o seguinte: não, a lâmpada de Dendeira não é uma lâmpada que é uma flor de lótus, porque tem uma serpente dentro da lâmpada. Eu vou buscar essa imagem aqui, ó, lâmpada de Dendeira.
E aí vocês vão ver que dentro da lâmpada tem uma serpente. Por que os egípcios colocaram uma serpente dentro da lâmpada? É um filamento de plasma. Eles sabiam que seres angelicais, tá? Principalmente os caídos, vindos da constelação de Draco, do dragão, filamento de plasma, filamento de uma lâmpada, era uma mesma coisa só, não existia diferença, tá? Um filamento de uma lâmpada e esses seres, porque esses seres são elétricos, tá? Aqui tem um painel aqui, deixa eu ampliar aqui a tela aqui para todo mundo ver. Então aqui você vê o pilar de Ed, isso aqui é uma bateria, isso aqui é um cabo, tá? O bulbo, como se fosse uma flor de lótus aqui, é uma parte onde que sai o canhão de plasma. Isso aqui é um filamento de plasma em forma de uma serpente. Aqui é um sacerdote egípcio segurando a lâmpada. Aqui é uma entidade com rosto de um símio babuíno, né? Aqui são as facas aqui para controlar a frequência. E aqui, tanto é que nas pirâmides, os túneis, você não encontra nada de iluminação, nem traços de fogueira, nem de tocha. Não existe traços de fuligem, porque existia energia elétrica e iluminação, tá, dentro das pirâmides. No canal a gente vai ampliar isso bastante. Então aqui, olha, a comparação da lâmpada do tempo de Dendera com um tubo de raios catódicos, tá? Aqui no final aqui você tem a parte negativa, o cátodo, aqui na frente a parte positiva, o ânodo, aqui na frente aqui você tem toda a parte elétrica do filamento de plasma, tá? Exatamente como funcionava a lâmpada de Dendera, tá? Inclusive nas pirâmides elas eram também usinas elétricas, tá? Que funcionavam na mesma tecnologia que Tesla queria colocar. Energia era distribuída sem cabos, wireless. Então aqui você vê que novamente, aqui ainda tem legenda, o sacerdote, o bulbo, o filamento de plasma, né? Tá até aqui o número 3. Inclusive também ele é uma corrente de Birkeland, pessoal do universo elétrico, o engenheiro elétrico, ele sabe da corrente de Birkeland. O Zepinch também é um plasmoide, né? O dispositivo de foco de plasma que os arqueólogos lixo do sistema, controlado pela maçonaria, chama isso aqui de uma flor de lótus, não tem nada a ver com flor de lótus. Esses dois aqui, se você vai ver dois tipo ajoelhados, é o sentido da corrente, tá? Por isso tá um de frente por outro. Aqui novamente uma legenda. Depois, quem baixar lá pode paralisar e ler isso direitinho. Número 1 é o sacerdote. Número 2, gases ionizados. Número 3, choque elétrico da cobra. O 4 é a lâmpada ou a lótus, tá? Número 5 é o cabo. Número 6 são deuses do ar, aquela questão da polaridade da corrente, né? O sentido da corrente. Número 7 é o pilar de isolamento, o pilar Jed. É o mesmo a bobina que tem num transformador para proteger a entrada da corrente ali, para que não se altere dentro do transformador elétrico, tá? Número 8, o portador da luz, que é o Tote, com as duas faquinhas lá, aquela entidade lá que vai controlar a frequência. O 9 é o símbolo da corrente, o deus da polaridade reversa, e o 11 é a bateria. Deixa eu voltar lá de novo na imagem, tá? Correspondente a essa legenda. Então, sacerdote, lâmpada, filamento de plasma, cabo dispositivo de plasma, cabo até aqui número 11 que é a bateria, sentido da corrente, o 10 aqui, por isso que é um dá da mão para o outro, o pilar 7 de proteção, a entidade com as faquinhas de frequência. Na verdade, essas faquinhas também são diapasões de frequências sonoras, tá? Aqui a representação do engenheiro egípcio que fez. Aqui é a vara de Moisés, pessoal. Quando Moisés e Faraó, no texto de Êxodo que eu li, falou, me faz um milagre, Faraó, ele sabia que a pirâmide elétrica, ele sabia. Então, ou seja, ele falou, opa, peraí, mas isso aí meus magos, meus sacerdotes fazem isso. Só que a vara de Arão, a corrente, a potência, era tão maior que ela interferiu eletricamente nas varas dos sacerdotes egípcios e fez o quê? Entrar em curto. Cancelou o campo magnético dessas varas, de modo que só a vara de Arão permanecia, porque o poder de Deus sempre é maior, o campo eletromagnético de Deus é sempre maior. Aqui, olha, é tipo uma espécie de um candelabro, tá vendo? Com 4 cálices, 4 torres, 4 castiçais. A gente pensa sempre os homens antigos como seres primitivos, das cavernas, sujos, batendo uma pedra na outra para criar uma fogueira, nada mais enganoso. Isso aqui são bobinas, tá? Acionadas pelo poder eletromagnético da pirâmide, tá? A qual acendia. Essa é a magia, tá? Isso era apenas conhecimentos para iniciados de escolas de mistério. Tinha que ter uma alta patente. Aqui a gente vê aqui, ó, lâmpadas novamente com cobrinhas dentro, filamentos. Aquelas lâmpadas antigas que a gente usava na nossa casa, antes de vir as lâmpadas fluorescentes, né, as lâmpadas de LED, usam esse mesmo filamento até hoje, tá?
ou com gases de mercúrio, ou com neon, gases nobres, tá? E através de eletrólise, os antigos egípcios conseguiam isso aqui. Novamente, tá vendo? Ele com a varinha na mão aqui, olha, uma espécie de bobina, ele conseguia acender. Então, ou seja, a vara de Arão, a vara de Moisés, era um dispositivo de alta tecnologia, a qual foi utilizado contra o Mar Vermelho, a água diamagnética, a água ela é repelida contra campos eletromagnéticos, o povo de Israel passou. A arca era um dispositivo também, não vou falar aqui agora que não é o tema da live, tá? Isso aqui é uma lente de um ferrotel com campos eletromagnéticos, com 2 ímãs nessas duas partes mais arredondadas, e um campo magnético toroidal aqui no meio. Por que isso aqui? Isso aqui tem a ver, aqui uma representação egípcia do campo eletromagnético da Terra, que é o domo, no caso aqui, como são 2, uma espécie de um U para baixo, um para cima com a deusa Nut, que era a deusa representante dos céus, que essa mesma imagem aqui, olha, filamentos de plasma que os povos antigos representavam na arte rupestre, petroglifos, tá? Eles estavam representando correntes de plasma. Então vamos lá, continuar aqui, olha, terminação da corrente de plasma, coluna de plasma, a instabilidade do diocotron, torus plasmode, um campo de torus embaixo, tá, redondo. Aqui é a representação até que o professor Afonso ele trouxe, tá? Aqui a gente vê o campo eletromagnético torus duplo, tá? Com o sentido da corrente. E os egípcios representavam essa mesma coisa, só que através disso, de um escaravelho, tá? Eles já conheciam o campo eletromagnético toroidal, duplo da Terra. A mesma representação, a deusa Nut, campo eletromagnético toroidal, sentido de corrente. Aqui a gente vê aqui o Anki, aquela figura parecendo com a cruz, tá? Um dispositivo e um símbolo muito usado no Antigo Egito. Aqui a gente vê com a varinha também, em cima aqui do Anki, nessa parte central mais fina, é uma espécie de um cajado, tá? Esse cajado é uma espécie de diapasão para controle de ondas sonoras e frequência eletromagnética. Nesse laço do Anki, eles colocavam o pilar JED, que é essa bobina de isolamento elétrico, é o mesmo dispositivo que Nikola Tesla, em 1899, criou, que é o quê? Um oscilador elétrico de frequência. Aqui a gente observa também o Anki, muito parecido com o aparelho reprodutor, tanto feminino quanto masculino, as trompas de Falópio, o útero, porque tanto o órgão reprodutor masculino quanto feminino, eles são também eletromagnéticos. O processo de fecundação, a relação sexual, ela é eletromagnética. A gestação, ela é eletromagnética. Isso num vídeo, no canal, futuramente, a gente vai dar todos os detalhes, como é que funciona isso aí, com alinhamento com Sol, com Lua. A mulher, para engravidar, ela tem que tomar a luz da lua, o homem tem que tomar a luz do sol, os opostos, né, masculino e feminino, da união dos dois opostos, surge um terceiro ser. O misticismo usa muito isso. Isso aqui é o símbolo também dos maias da Alfa Romeo, a serpente emplumada. Por que serpente emplumada? Aqueles filamentos que saem da bobina de Tesla, tá? Eu vou pôr aqui uma serpente emplumada, tá? Que nada mais é do que um filamento de plasma. Isso aqui, pessoal, é o Harp lá na Rússia. Repare que é o mesmo símbolo do JED, aquele pilar número 7. Está lá no templo de Dendera, da lâmpada de Dendera, tá? Isso é um dispositivo. Quem é engenheiro elétrico vai bater o olho nisso aqui e vai falar, poxa, isso aqui é utilizado até hoje. É usado em elétrica, tá? O símbolo da Alfa Romeo, muito conhecido, tá? Aqui, olha, as 3 bobinas nesse transformador aqui, ó. Esse transformador aqui, até palavras do nosso próprio William, ele disse algo muito interessante, que são como se fossem buchas protetoras desses campos, para que na hora que a corrente ela entrar aí, essa corrente ela ser preservada, atenção, porque a função dela é de isolar a parte condutora da carcaça do transformador. Novamente, aqui, ó, as correntes de Birkeland. Com um telescópio muito bom, principalmente de infrared, de infravermelho, que é aquilo que a NASA usa, muita coisa que a NASA mostra, pessoal, não é assim, nem é tudo é Photoshop, tem algumas coisas reais de observação, tá? Por exemplo, nesses dias aí ficou muito na moda aquela questão do buraco negro, não é o tema da live, mas eu quero falar algo importante. Buraco negro existem, no conceito da Terra plana, eles são fenômenos magnéticos de força centrífuga, força centrípeta, claro, não com a distância que é utilizada no heliocentrismo, com zilhões de quilômetros, estão a não sei quantos milhões de anos-luz, não. Aqui a corrente de Birkeland, desses filamentos, através de campos eletromagnéticos,
forma-se através de bolhas, tá? Aqui novamente a lâmpada de dendeira, com essa parte roxa aqui, é um filamento de plasma em funcionamento. Aqui a bobina de Tesla com a serpente saindo, ou seja, com os filamentos de plasma. São sinônimos, serpentes e filamentos de plasma. Aqui a arte rupestre, mostrando aquela descarga de plasma dicotrônica, parecendo uma centopeia, aquilo que os povos antigos viram numa inversão magnética. Agora eu quero falar o seguinte, pessoal. Efésios 6 fala que tem os príncipes potestades do ar nas regiões celestiais. O que tem na região celestial? A NASA não vai te falar isso, mas os cientistas do universo elétrico já descobriram que tem o que lá em cima? Correntes de Birkeland, plasma, correntes elétricas, filamentos elétricos. Entre uma comunicação como uma rede, de uma estrela com a outra, existem filamentos de plasma, como se fosse um cérebro e um monte de neurônio interconectado um com o outro, fluindo, tá? O nosso cérebro é um micro de lá das altas altitudes, perto do domo da Terra plana, onde que estão as estrelas, tá? Então, ou seja, é um gerador construído segundo o modelo do tempo. Aquela imagem que eu mostrei da lâmpada de dendeira lá no Egito, né? Os templos nada eram mais do que os templos antigos, essas pirâmides, monumentos antigos. Também, entre várias definições que a gente vai trazer isso, explorar isso muito no canal, eram laboratórios científicos, locais de estudo sobre a força da natureza, eletromagnetismo e afins. Magia, pessoal, eletromagnetismo era muito escondido e hoje também o é. E naquela época antiga, o nome que eles davam para o plasma, para o eletromagnetismo, para correntes, para linhas de campo magnético, era magia. Não à toa eu falei para vocês que sacerdotes antigos conseguiam fulminar uma pessoa através de uma espécie de um Hadouken, soltando magia um no outro. Bom, então para finalizar aqui, pessoal, apenas ler os versos sobre sangue, aquilo que é falado sobre Cristo, e as pessoas apenas entendem assim de uma maneira muito longínqua, mas houve uma doação, tá, de sangue, houve uma questão genética de Cristo para nós. Então vamos ler aqui, Mateus 26, 28 diz: isto é meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Em Hebreus 9, do 13 ao 14 diz: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os quais estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos a Deus vivo. Efésios 1, 7. Nele temos redenção por meio de seu sangue e perdão de pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Romanos 3, 25, acho muito interessante. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para sacrificar o povo por meio do seu próprio sangue. O sangue dele foi derramado, gente. E isso teve uma literalidade. E ele veio num povo específico para que fosse compatível também, para que ele pudesse adentrar aqui na matriz humana. Mas agora Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Ele fez uma doação, o sangue dele é o que nos possibilita termos esse acesso, esse desafio que foi feito, que foi dado a Cristo, de vir ao nosso mesmo corpo, passar por isso. Ele fez uma doação de sangue, e é um sangue específico, não é um sangue de nenhum outro ser, mas o sangue de Cristo, que é um sangue real, que tem a ver com o sangue divino de Deus. O sangue é algo que existe lá e aqui, né? Não o sangue contaminado, do qual Paulo mesmo ele diz que sangue e carne não adentram o reino celestial, mas esse sangue de Cristo. É diferente esse sangue de Cristo. Tem também: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados, mas o sangue de Cristo, é o que eu acabei de falar em Hebreus 10:4. Poderia ler muitos versos aqui sobre isso, mas é que eu queria finalizar com essa questão genética, dizer para vocês que existe isso, e existe tanto a linhagem santa como a linhagem maligna, né? A semente maligna e a semente benigna, que Deus nos escolheu como uma descendência santa, celestial. Ele quer fazer isso de nós, quer que a gente recupere
esse DNA dele. Quem fez o DNA, gente? Deus. Quem corrompeu tudo isso? O pecado, o mal, a semente maligna. Satanás, ele foi, adentrou e corrompeu toda essa base. Mas a palavra de Deus, que é esse DNA, essa essência, essas informações que Deus ainda tem dentro de nós, ainda segue. A palavra de Deus, assim, o mundo, o universo elétrico, todas essas coisas, elas são bem complexas, são complexas. Mas a palavra dele, que é baseada no amor, ela é simples. Isso não tem nenhum segredo da gente entender. Então, terminou minha parte aqui sobre toda essa questão. A raça da serpente, ela existe, está entre nós, sim. Mas da mesma maneira que o sangue de Cristo nos purificou, ele nos leva para obtermos a ressurreição que ele nos promete. A serpente prometeu vida eterna, e a marca da besta prometerá vida eterna para as pessoas, né? Eles vão manipular o DNA futuro das pessoas, vão propor que certa questão seja colocada no seu corpo, uma nanotecnologia, e que vai te prolongar a vida, que vai te dar saúde, etc. O mesmo que foi prometido ao ser humano desde o início. Sempre mexendo o que? No templo de Deus, assentando-se no templo de Deus, que é o corpo do homem, o templo do Espírito. Mas Cristo nos oferece a mesma coisa, só que de maneira verdadeira, oficial, que é a ressurreição e ter o nome de Deus em nós, ter o corpo da ressurreição. E agora basta só seguirmos o exemplo de Cristo, que é o amor. Tá bom? Uma coisa com relação ao sangue, as famílias reais, elas não casam de jeito nenhum com uma pessoa comum. Aí aparece uma plebeia, os príncipes casam com as plebeias, mentira. Tá? Essas pessoas nasceram em rituais, essas pessoas têm parentesco uma com as outras. A princesa Diana, ela casou com seu próprio primo. Eles odiavam ela, eles mataram ela porque ela abriu a boca e disse: eles não são humanos, eu sou humana. Então, assim, mesmo que ela fosse um pouquinho diferente, ela era da família, ela era do sangue. Então, por isso eles casaram com ela. Então, esquece esse negócio de plebeia, casar com príncipe, isso não é real. Eles mantêm a linhagem sanguínea deles o mais pura possível. Eles prezam muito por esse negócio de sangue, tá? É uma coisa assim... Toda a família real, ou os Rothschild, os banqueiros, os senhores do mundo, todos eles são sangue RH negativo. E por incrível que pareça, eu tive um outro padrasto. Um tinha 2 pupilas e o outro tinha o sangue RH negativo. E ele era psicopata. Ele parou o carro fora da cidade. Tinha 2 litros um galão de 5 litros, 2 de gasolina. Ele fingia que o carro não pegava. Ele parou o carro, deu a volta. Estava cheio de fósforo e isqueiro e os 2 galões de gasolina. Ele ia incendiar o carro com crianças, tá? Com 3 crianças dentro do carro. E aí parou um carro atrás e falou: tá tudo bem aí, amigo? Aí ele: tá. Aí, pode ir embora. Ele: não, eu vou ajudar. E rebocou o carro e levou para a oficina do meu avô. Porque assim, é uma pessoa usada pelo Espírito do Altíssimo, percebeu que ele ia matar toda a família ali. O sangue dele era AB negativo. Então, assim, eu tenho milhares de histórias para contar dessa raiz da serpente. Eu realmente acredito nisso. Não existia internet quando a minha mãe disse que ele tinha dupla pupila nos olhos. Não tínhamos internet em casa e internet era uma coisa muito rara naquela época, tá bom? A pessoa do sangue RH negativo, se por exemplo o marido é negativo, a esposa é positiva, ela vai conseguir gerar um filho. Porque depois que ela gerar um filho, o corpo já está trabalhando para matar aquele bebê. Então, assim, ela tem que fazer muito tratamento pesado, ela tem que fazer muitos exames laboratoriais, ela tem que se encher de vacina, porque o segundo filho, ela já criou anticorpos e ela mata. Tem muita coisa para ser falado. O espírito elétrico
eu nem vou falar muito, mas sim, eu sou uma testemunha viva que o espírito elétrico, sim, eles têm vestes brancas e o rosto deles é o que ilumina, tá? Não é o braço, não é o vestido branco até o pé, não é a cor da pele, porque a cor da pele é um off-white, é um cinza, tá? É uma não cor, porque tem transparência. Quando você olha para o espírito, você consegue ver o que está atrás. Mas ele sim é elétrico porque é uma lâmpada. O rosto, só isso daqui ilumina o ambiente onde eles estão, tá bom? Eu não sou maluca, tá? Sou completamente normal. E esses olhos aqui, que a terra não há de comer um dia, pois somos a última geração, já viu um espírito elétrico. E eu creio também na raiz da serpente por causa de um versículo bíblico. Porém, inimizade entre a raiz da serpente e a raiz da mulher. E tem gente que diz que o Senhor criou todos iguais. Só que na Bíblia diz que o Senhor ama a Jacó e a sua descendência e odeia a Esaú e a sua descendência. Então sim, existem linhagens sanguíneas, existe genética pura e impura, e sim, eu creio nessas coisas, e eu espero que você creia também, porque mais dia, menos dias, nossos olhos vão ver aí a diferença gritante entre aquilo que é puro e o que é contaminado. Por isso que de madrugada veio o maligno e semeou a má semente. Essa semente é semente genética, sim, infelizmente. A Bíblia também diz que quando o Papai do Céu perde uma ovelha, ele roda o mundo inteiro para procurar. Mas em momento nenhum ele roda o mundo inteiro para procurar um bode, um filho da serpente. Ele não está nem um pouco interessado. Marcos capítulo 9, lê em casa, gente. Eu até queria ler o texto todo, do versículo 17 ao 29, tá? É aquele jovem endemoniado, rolava na água, rolava no fogo, dormia em cemitério, aí Cristo vem e tal. Esse processo, tá? Eles tinham esse jovem como louco. O problema dele era o quê? Canalização demoníaca, um problema espiritual. Deixa eu falar para vocês como é que funciona. Quando um espírito maligno ele vai canalizar uma pessoa, ele está numa outra dimensão e quer usar aquele corpo ali no físico. Precisa ter uma interação com aquele corpo para que ele venha mandar os comandos. Então, é como se você entrasse num carro, tá? Você não está andando sobre o asfalto, você está interagindo com o carro e o carro é que está te levando. E você tem vai dando os comandos do carro, vira para a direita, acelera, freia, passa marcha, seta, farol, ok. Você controla o carro para te levar. É a mesma analogia, um espírito maligno entra no corpo, no carro, e vai controlando aquele carro. O detalhe é que por alguns problemas genéticos, tá? Os comandos vêm trocados. Então você imagina, você entra num carro que você acelera, em vez de acelerar, dá seta para a esquerda. Na hora que você aperta o freio, engata a ré. Na hora que você põe a primeira, o volante vira para a direita. Imagina você dirigindo um carro desse, com os comandos todos trocados, todos invertidos. Quem vai estar olhando lá de fora, fala, pô, aquele carro lá tá maluco. Olha lá, o carro cai na calçada, vira, sobe, em vez o carro vai ficar totalmente desgovernado, com os comandos todos trocados. Isso, as pessoas olham e chamam, sabe o quê? Aquele cara tá louco, aquilo é loucura. Não é loucura, é uma tentativa mal sucedida de uma entidade de tentar controlar geneticamente aquele corpo. Porque, volto a dizer, o DNA ele é muito complexo, é um banco de muitos dados. Satanás gastou milênios para tentar chegar a fazer o joio ser muito parecido com o trigo. Hoje, quando você olha para o joio e para o trigo, eu estou falando de planta agora, eles são idênticos. A diferença é que um tem fruto, o trigo, e o outro é vazio. Por quê? Por dentro. Essa é a grande diferença. Então, nesse caso aqui dessa passagem de Marcos, é uma tentativa mal sucedida, e aí o demônio ele não quer sair. E aí, o quê? Ele não queria jogar a pessoa no fogo. O demônio, ele quer ter prazer, ele quer comer, ele quer fazer as coisas. Só que por ele tentar usar aquele corpo e os comandos estão todos trocados, ele não consegue interagir bem naquele corpo. E aí a gente chama isso de demência, de loucura. Gente, vocês são muito, muito, muito
inteligentes. Eu sei que vocês se aplicam muito, vocês estudam muito para entender todas essas coisas, tá bom? E eu agradeço tanto. Olha, nós tivemos um pico de audiência de 500 e não sei quanto. Eu acho que nunca houve isso aqui nesse canal. Graças a vocês, tá bom? Muito obrigado pelo tempo que vocês estiveram aqui com a gente, pela disponibilidade do tempo. Essa live não ia acontecer e de repente vocês me contactaram novamente, pediram para marcar novamente. Então, assim, eu só tenho a agradecer, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado aí, Ale. Obrigada, Pri. Cid. Deus seja louvado em todas as coisas através de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Pri. Amém. Boa noite. Obrigado a todos aí, Prisca. Ó, então um beijão e a gente se encontra no próximo vídeo. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Magnética.